Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, e hoje eu estou aqui com vocês mais uma vez em administração de materiais, hoje para resolver questões do CESP. Hoje eu não separei por assunto, só compras, só armazenagem, não. Hoje vamos fazer um mix de questões. Peguei as questões a maioria de 2016, tá? Pra gente resolver e ver como a banca CESP tem cobrado, tá? Então essa primeira questão aqui da DPU 2016 para agente administrativo dizia o seguinte: a respeito da classificação de materiais, julgue o item a seguir. A gente vai resolver as questões e vai aproveitar um pouco para relembrar a matéria, tá bom? Então a primeira questão diz assim: classificar materiais é um ato de agrupá-los segundo a forma, a dimensão, o peso e o tipo, respeitando sua natureza e eliminando-se qualquer confusão. É isso mesmo, classificar é agrupar, tá bom? É agrupar materiais sob um critério, tá bom? Tá certa a questão, tá? Olha só, classificação de materiais. Olha o que tem na nossa videoaula desse tema. Olha o que a gente falou lá. Classificação de materiais. Trata-se de um procedimento de aglutinação de materiais por características semelhantes, peso, cor, tamanho, servindo de informação gerencial ao administrador de materiais, que se torna capaz de voltar sua atenção a determinada categoria de material, ao invés de tentar em vão lidar com uma infinidade de itens de materiais. Tá bom? Então a questão está perfeita. Classificar materiais é um ato de agrupá-los, aglutiná-los, segundo uma característica, a forma, dimensão, peso e tipo, respeitando sua natureza e eliminando-se qualquer confusão, totalmente aqui batendo com a nossa teoria que a gente viu na nossa aula. Bem, agora temos aqui uma outra questão. A respeito da classificação de materiais, julgue o item a seguir. É até um aprofundamento da videoaula. Este tema aqui, a gente nem comentou diretamente na nossa videoaula, tá bom? Então, a respeito da classificação de materiais, julgue o item a seguir. O sistema alfanumérico de classificação de materiais é uma combinação de letras e de números. Alfanumérico, opa, tá bem tranquilo, né? Que permite uma classificação inferior ao sistema alfabético. Então, existe o alfanumérico e o alfabético. Antes de fazer a questão, bora ver esse tópico aqui, para que ninguém erre nenhuma questão neste concurso. Métodos de codificação de materiais. Então, olha, o método chamado de número sequencial, método alfabético, método alfanumérico ou misto e o método decimal, também chamado de simplificar. No método número sequencial, método alfabético, método alfanumérico ou misto e método decimal simplificado. A nossa questão aqui, que caiu na prova, está comparando estes dois aqui, o alfabético com o alfanumérico. O alfabético usa apenas letras e o alfanumérico usa letras e números. Bem, a letra está um pouco pequena aqui, mas é para caber dois aqui na mesma tela. Método de classificação de materiais chamado de número sequencial. 1, 2, 3, o próximo é o 4, o outro é o 5, o 6, o 7. É um método pelo qual se distribui sequencialmente números arábicos. 1, 2, 3, 4. Tem os romanos também, né? Esses são os arábicos, são esses nossos numerais mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o método número sequencial, é o método pelo qual se distribui sequencialmente números arábicos a cada material que se deseja codificar. Este método, embora simples, não deixa de ser bastante eficaz, principalmente em empresas pequenas, empresas de pequeno porte. Cada material que você vai cadastrar, você põe um número, entendeu? Põe um número. E lá, no registro, você coloca o número 1 é o CD do Djavan, o número 2 é o CD do Chico Buarque, o número 3 é o CD tal. Tá entendendo? Um número para cada vez que você for comprando um CD, você vai classificando. É como se fosse isso. Por outro lado, existe o método alfabético. Inclusive, a nossa questão toca no assunto. A codificação pelo sistema alfabético é a que utiliza letras em vez de números para a identificação dos materiais. É um sistema bastante limitado
Especialmente hoje, quando as máquinas que não aceitam símbolos alfabéticos já são tão largamente aceitos nas empresas modernas. Por exemplo, aquele leitor de código de barras, tipo isso, ele não aceita letras, ele aceita números, tá? No sistema alfabético, o material é codificado segundo uma letra, sendo utilizado um conjunto de letras suficientes para preencher toda a identificação do material, pelo seu limite em termos de quantidade de itens e uma difícil memorização. Esse sistema está em desuso, tá? Ele conclui assim, né? Pelo seu limite em termos de quantidade de itens e uma difícil memorização, esse sistema está em desuso. Normalmente a pessoa diz: fulana, qual é mesmo o código aqui da margarina tal? A menina fala 104122. Letra é mais difícil. AXRS é muito difícil, pessoal. Não é por aí. Então é um sistema que está em desuso, tá? O alfabético, tá? O alfabético. Você vê que as placas dos carros, por exemplo, não tem nada a ver com estoque aqui, né? Mas ela usa um sistema alfanumérico, né? Temos ali 3 letras, temos 4 números, e o número de combinações é muito maior do que se usasse apenas letras ou apenas números. Bem, temos mais 2 métodos aqui. O método alfanumérico ou misto, que também a nossa questão se refere. Esse método caracteriza-se pela associação de letras e algarismos. Permite certa flexibilidade, porquanto as letras que antecedem os números poderão indicar lotes ou representar a inicial do material codificado. Apesar de ser o método mais difundido no Brasil, apresenta o mesmo problema do alfabético, da não aceitação das letras pelos sistemas mecanizados. Mas é o método mais difundido no Brasil. Mas tem um problema, que é o fato dos sistemas mecanizados não aceitarem letras. O sistema alfanumérico é uma combinação de letras e números e permite o número de itens em estoque superior ao sistema alfabético. Pessoal, isso aqui é a resposta da nossa questão. Claro que com letras e números você tem condições de ter uma quantidade muito maior de combinações do que se você tiver apenas letras. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Pensa no sistema de placas dos carros. Mas é isso aqui a resposta do nosso problema. A gente vai voltar para a questão. Obviamente que o alfanumérico ele tem condições de ter uma quantidade bem superior do que o apenas alfabético. Método decimal simplificado. Esse método de codificação apoia-se na Decimal Classification do famoso bibliotecário norte-americano Melville Davis. Ele é o cara que criou o sistema decimal, tá, pessoal? É um sistema que a gente utiliza, tá? Para contar, para somar. É uma adaptação da ideia genial de Davis, uma simplificação de seu sistema. Consiste basicamente na associação de 3 grupos e 7 algarismos. É o método mais utilizado nos almoxarifados para a codificação dos materiais. Ele é usado isso aqui muito para arquivologia, tá, pessoal? Ele foi criado por um bibliotecário, tá? Então esse sistema é usado. Tipo aquela ideia de 4, 4.1, 4.1.1. Essa é a ideia do sistema decimal, tá? Só que ele não usa 4, usa, por exemplo, 400. 400.10. É assim a ideia, tá bom? Então, mas é esse sistema em que você tem grupo, classe, subclasse. Esse é um método maravilhoso, mas não é o método mais usado. O bacana dele também é que ele tem apenas números. Bem, apresentado para vocês isso, vocês podem dar aí se não tiver, dar um print aí, né? Para poder guardar. Bora voltar aqui para a nossa questão. O sistema alfanumérico de classificação de materiais é uma combinação de letras e números, certo? Que permite uma classificação inferior ao sistema alfabético. Está errado. Está errado porque não é inferior, é superior. O alfanumérico, ele permite uma classificação superior ao sistema alfabético, tá bom? Então esse aqui é o erro da questão agora de 2016. Outra questão de 2016. Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é a economia de escala, em função das negociações distintas para a contratação de fornecimento. Só isso aqui está errado, tá? Está errado. Bem, a gente fala durante a aula de
processo de centralização e descentralização de compras. E pessoal, a principal vantagem de você centralizar as suas compras em apenas um fornecedor é que você vai fazer um pedido maior, então você vai ter uma economia em escala. A economia em escala ela é uma vantagem não da descentralização de compras, e sim da centralização de compras. Ao invés de você comprar 10 mil pneus da Goodyear, 10 mil da Pirelli, 10 mil, sei lá, de outro fornecedor aí, você vai comprar 30 mil de um só. Então, quando você centraliza a sua compra, você passa a ter economia em escala. Então, o item está errado, é uma questão tradicional, questão velha, e voltou de novo aqui a cair em 2016. Outra questão tranquila também. A respeito do recebimento e armazenagem de recursos materiais, julgue o próximo item. O responsável pelo recebimento de mercadorias, é alguém que trabalha na administração de materiais. No ato da entrega, que alguém vem entregar o material, essa pessoa deve inspecionar os produtos. Claro, deve verificar se as notas fiscais estão de acordo com os pedidos. Ok. Bem como avaliar se os lançamentos contábeis foram feitos corretamente. Não tem nada a ver, pessoal, nada a ver com a administração de materiais ficar fazendo análise de lançamento contábil. Isso aí vai lá para o pessoal do financeiro. Cuidado, pessoal, esse tipo de análise não pertence à administração de materiais. Então está errado. Este é o motivo da questão 4, está errado. Já agora a questão 5, a questão número 5, de 2014, do SESP, da ANTAC, diz assim: julgue os itens a seguir a respeito da classificação de materiais. A curva ABC permite classificar os materiais em 3 faixas, A, B e C. A faixa A representa a menor quantidade de itens entre as faixas, porém detém o maior valor entre elas. Isso está perfeito. Mas vamos relembrar aqui essa curva ABC? Vamos relembrar? Mas está perfeito aqui. O A, classe A, é a menor quantidade de itens, só que tem o maior valor entre elas. Só, a curva ABC, que é a aplicação do princípio de Pareto, é muito utilizado na administração de estoques. Tá? Nessa administração de estoques, você vai pegar todos os itens de estoque, todo tipo de estoque, e vai distribuí-los em classe A, B e C. Classe A, B e C. Na classe A, você vai colocar os itens de maior relevância. Na classe B, os itens de importância intermediária. Tá? E na classe C, os itens de menor relevância em estoque. Essa relevância tem a ver normalmente com o valor, mas pode ser com a quantidade também. A consequência é que na classe A vão ficar poucos itens em estoque, mas esses poucos itens vão ter alto valor de consumo acumulado. Acumulado, não é unitário, tá? E na outra ponta, os de classe C vão ter muitos itens em estoque, mas baixo valor de consumo acumulado. É como no supermercado, pessoal. Imagina que um grande supermercado é como se fosse um almoxarifado, como se fosse. Então, por exemplo, quais os itens que tem, não é o preço de um item, é a multiplicação da quantidade vendida, da quantidade movimentada pelo valor dele. Se você ficar prestando atenção no supermercado, por exemplo, você vai prestar atenção que você vai perceber que todo mundo que está pagando as compras está levando aquele arroz de 1 quilo da marca tal. Todo mundo está levando tantos quilos daquele açúcar mais barato, né? Todo mundo está levando aquele feijão. Mas tem um camarada ali que está levando um interruptor de lâmpada. Só ele. O dia inteiro eu fiquei olhando, ninguém mais levou. Pois é, entendeu? Tem itens que são responsáveis pela maior parte do faturamento de um supermercado. São poucos itens. O arroz, o feijão, o macarrão, o leite. São poucos itens. Mas quando você vai fazer o cálculo do valor de consumo acumulado, dá altíssimo. Porque são milhares de pacotes daquele arroz vezes o preço dele. Tá certo? Então, esses poucos itens que são responsáveis
pelo alto valor de consumo acumulado, ficam na classe A. Na outra ponta, ficam muitos itens, aquele bocal, interruptor, o prego, parafuso, um monte de coisinha que vende, tá? Milhares de itens que quase não tem movimentação. Ou seja, são muitos itens em estoque, mas um baixo valor de consumo acumulado. Ainda continuando aqui, relembrando, para você montar uma curva ABC, você vai raciocinar com o faturamento todo. Então, o faturamento, por exemplo, de um supermercado, ele é de R$1 milhão. R$1 milhão, por exemplo. Então, aí você analisa quais os produtos que foram movimentados foram consumidos durante aquele mês. Aí você vai perceber que 80%, 800 mil, quais são os itens mais vendidos? Quais os itens mais movimentados? Que representam 80% do faturamento. Aí você vai dizer, foi esse. Você vai perceber que apenas 20%, mais ou menos, não é uma quantidade redondinha, mais ou menos 20% dos itens representaram 80% do consumo, do faturamento desse almoxarifado, tá? É como se fosse assim, apenas 20% dos itens, são poucos, né? Representaram 800 mil de 1 milhão. Tá, agora, mais 15%, tá? Do material de estoque, você vai perceber que 30%, tá? Outros 30% dos itens de estoque representaram 15% do faturamento. 150 mil na historinha aqui do 1 milhão. Por último, a metade de todos os itens do supermercado, tá? A metade representou apenas 5% do faturamento, tá? Esses 80% do faturamento, esses produtos, que são apenas 20%, são classe A. Esses outros 30%, classe B. E esses 50%, classe C. E olha como seria o gráfico, a curva ABC. Nós temos aqui, pessoal, alguns pontos importantes. Este ponto aqui, ó, que seria o ponto 80-20. 20 aqui, 80 aqui, ó. Representa 20% dos itens em estoque, representa 80% do valor financeiro em estoque. Perceba que em prova, às vezes, qual gráfico que representa a curva ABC? Aí tem uma reta, o outro tem uma parábola. Não é. O gráfico que representa é este aqui, ó, tá? Temos outro ponto importante aqui, esse ponto aqui, ó, 50, o ponto 50, 95. Esse ponto aqui, ó, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Se eu fizer uma continha aqui, ó, 50 menos 20 dá 30%. 30%. Ó, esses 30% vão representar aqui, ó, vai vir para cá, ó, até o 95. Tá? 95 aqui. Essa é a ideia aqui. E por último, nós temos o ponto 100 aqui, ó, tá? 50, 100 menos 50 dá 50. 50% dos itens vão representar apenas 5% aqui. Essa é a ideia, tá, pessoal? Aqui vai ficar 80, 15 e 5. É mais para você ter uma ideia do visual dessa curva. Aqui nessa aula, a gente não está querendo esmiuçar detalhe por detalhe da curva ABC, não. Voltando para a questão, tem mais uma questão, então, mas eu vou voltar aqui. Vou voltar. O que dizia na questão lá? Dizia o seguinte, a curva ABC, ela permite classificar os materiais em 3 faixas. A faixa A representa a menor quantidade de itens, tá certo? Classe A são poucos itens entre as faixas. Porém, detém um maior valor entre elas. Pensa como classe social que vai dar certo. Tem pouca gente, mas tem um valor acumulado aí gigante, tá certo? Agora, olha a próxima questão. A próxima questão já vai falar da classe C. Na curva ABC, a classe C, pensa no nosso país, porque realmente a curva ABC, o princípio de Pareto, ele é aplicado à economia. Ele diz o seguinte, que 80% da riqueza mundial, tá? 80% da riqueza mundial está concentrada nas mãos de apenas o quê, pessoal? Apenas quantos por cento da população? Apenas 5% da população? É isso? Não. Apenas 20% da população. Tá bom?
Então é isso, cuidado. Então, olha, na curva ABC, a classe C, agora a classe C, é a que possui maior número de itens. É como se fosse o maior número de pessoas a serem controladas. Está certo, também está certinho. O maior número de itens, mas tem o menor valor de consumo acumulado. Está certíssima a questão da Anatel. Mais uma aqui da curva ABC. Essa aqui do Ministério do Planejamento, uma questão de 2015. A metodologia de cálculo da curva ABC está fundamentada na divisão dos itens estocados em classes, sendo classificados como mais importantes os da classe A, ok? Ao passo que as demais classes são classificadas em um mesmo nível chamado de baixa importância. Está errado, pessoal. ABC são 3 classes. O que ele está dizendo aqui é que são só 2 classes. Uma na classe A, o mais importante, ao passo que as demais classes são classificadas em um mesmo nível, chamado de baixa importância. Está errado. Existe os classe B e existe os classe C. É uma questão ridícula. Mais uma questão. Agora já acabamos de falar dessa nossa curva ABC. Agora vamos falar de um outro tema, afinal de contas é um mix de questões. O arranjo físico, também chamado de layout, tá? O arranjo físico da área de armazenagem consiste em um controle do ambiente que equaliza a ocupação volumétrica da área, altura, largura. Pensem no almoxarifado cheio de estantes, gigantes, tá? Pensem nisso, pensem que vem aqueles pallets aí um em cima do outro, aquelas prateleiras. Pois é, o arranjo físico da área de armazenagem consiste em um controle do ambiente que equaliza a ocupação volumétrica da área, o acesso e o manuseio dos materiais, bem como a segurança dos materiais e das pessoas envolvidas no processo de armazenagem, envolvendo a cerca da armazenagem, julgue os itens a seguir. Tá? Então ele primeiro afirmou para você uma coisa totalmente correta. O arranjo físico é uma planta, como se uma planta baixa, tá? Com os cortes também, mostrando a altura das prateleiras, como é a distribuição, a empilhadeira vai entrar por aqui, vai sair por aqui. É isso, o layout, tá? Aí diz assim, o item, agora sim eu vou julgar. Arranjo físico tem o mesmo significado de layout, certo? E pode ser descrito pelas palavras desenho, é um desenho. Um plano de ocupação, tá certo. E esquema de funcionamento do armazém, tá certo. Tudo certo, tá, pessoal? Vamos ler aqui um pouquinho sobre layout. Arranjo físico, ou layout em inglês, ou layout em português. O layout de armazém é a forma como as áreas de armazenamento de um armazém estão organizadas, de forma a utilizar todo o espaço existente da melhor forma possível. Tá? Altura, largura, entendeu? Comprimento, as 3 dimensões. Verificando a coordenação entre os vários operadores, equipamentos e espaço. O layout ideal é aquele que procura minimizar a distância total percorrida com uma movimentação eficiente entre os materiais, com a maior flexibilidade possível e com custo de armazenagem reduzido. Tá? Então você vai ter que organizar de uma forma que a empilhadeira não fique fazendo muito zigue-zague. Tem que fazer com que essa distância total percorrida seja a menor possível, tá bom? Voltando aqui para a questão, tá perfeito. O arranjo físico tem o mesmo significado de layout e eu posso descrevê-lo como apenas pelas palavras desenho. É o desenho. É o plano de ocupação do almoxarifado. É o esquema de funcionamento do armazém. Tudo isso está certo, tá bom, pessoal? Serve aí de base. De repente o SESP repete essa questão, acontece muito isso. Você já vai acertar.